Quem fez uma pergunta para o profeta? Eu quero começar dizendo isso, irmão. Existe algo chamado preconceito. Preconceito só existe quando você se considera superior a outra pessoa ou a outra nação. E aí você é preconceituoso. Quando você tem preconceito, você está tacitamente dizendo que você é superior. Presta atenção nisso. E muitas vezes, esta superioridade vem do fato de Deus ter te abençoado. Por exemplo, um irmão na igreja, ele é mais bem-sucedido financeiramente, ele automaticamente diz, Deus me abençoou. E aí ele olha para o irmãozinho que não é, ele diz, Deus não abençoou ele. Então ele se sente superior. Por ele se sentir superior, ele desenvolve um preconceito contra o irmão. Mas no plano de Deus, não quer dizer nada Deus ter abençoado financeiramente um e não o outro. Deus tem propósitos dentro da sua economia e ele tem razões para assim fazê-lo. Por exemplo, sabe o que fez chocar o ovo do qual Hitler nasceu? Lutero. Porque os alemães, eles olharam para todas as nações e disseram, Deus não escolheu vocês para bater de frente contra esse domínio que ninguém conseguia encarar. Nós somos superiores. Nós somos a raça eleita. Deus nos escolheu. Isso, irmão, foi o erro fatal deles. Foi o erro fatal. Porque isso desenvolveu um complexo de superioridade. E quando Deus abençoa um ministro, e realmente abençoou, ele diz assim, agora Deus me abençoou, Deus não abençoou os demais, então eu sou superior. E ele começa a se sentir um Deus. E isso traz o preconceito. Cria problemas, guerras, devastações, feridas profundas, porque Deus abençoou. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, meus amados. Sabe o que eu percebo? Muitas vezes o profeta, por exemplo, falou dos africanos e fala coisas lindas sobre os africanos. Eles são um povo, não tem ninguém igual a eles, a maneira deles viverem. Sabe o que isso causou, irmão? Se eu já vi um povo que se acha superior, e eu vou falar isso mesmo, dentro da mensagem, que se acha superior aos demais, que acha que eles estão acima de todos, está lá na África. Se acham que sabem mais do que todo mundo, eles nunca precisam de ninguém. Tem pastor na África que eles são doidos para vir aqui pregar para nós, evangelizar nós, nunca convida nós, como se nós não tivéssemos nada para dar para eles. Não estou generalizando, conheço pessoas maravilhosas daquele continente, mas você veja, o que inicialmente foi uma grande bênção, que o profeta falou a respeito deles, causou que se sentissem, inflassem. Então agora nós somos... Agora, você está vendo? O profeta falou. Olha, o profeta não falou de vocês. Você está entendendo? Você está entendendo? Você disse, mas Moneville, você... Aguenta aí que eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Aí, irmão, o seguinte, o homem já se sente especial. Não, nós somos uma raça, uma nação especial, porque Deus nos abençoou, Deus deu tudo isso para nós, isso é sinal de que Deus nos elegeu. Foi o erro fatal dos judeus e é o erro fatal dos assim chamados povo da mensagem. Eu sou da mensagem, Deus me elegeu, Deus vai dar uma rasteira nesse tipo de gente e vai mostrar que superior é aqueles que eles consideravam inferiores. Aguarde só, deixa o filme chegar no final. Dá uma olhada ali. Alguém fez uma pergunta para o profeta. Em algum tempo, fomos todos nós brancos ou de cor? Qual dos dois? Em qual dos dois foi lançada a maldição? Olha, a pessoa já quer dizer, não, porque a outra não tem o mesmo sucesso, a mesma bênção que nós, então é porque é maldito, foi amaldiçoado. Qual das cores, das raças que é amaldiçoada? Agora, até onde sabemos, não sei dizer se Adão e Eva eram brancos ou marrons ou amarelos ou negros. Não sei dizer, ninguém sabe. Só Deus, eu penso, ele estava lá. Sendo que nós viemos todos de uma língua e um povo, até a Torre de Babel, a confusão. Então, a linguagem deles mudou. E até onde nós sabemos, nós éramos todos um povo até aquele tempo. E eles se repartiram e se esparramaram em diferentes partes do mundo, a partir da Torre de Babel. Se você pegar um animal, tome qualquer vida animal, qualquer vida, pássaro, que coma de um determinado solo, ele vai se tornar daquela cor. Se tiver um caçador aqui, me siga por alguns minutos. Vá até o México, pegue o coiote.
Aí pegue aqui no Arizona. Pegue o coiote aqui no Arizona. Vai para o norte e pegue o mesmo coiote. E observe essas 3 cores desses 3 coiotes. Um no México, um no Arizona e outro, vamos supor, ali nos estados mais ao norte dos Estados Unidos. Não é? Vá até o norte e pegue o mesmo coiote e observe as 3 cores. Pegue um lagarto que cresceu no Texas, pegue um lagarto que cresceu no Arizona e olha a diferença da cor deles. É por causa do solo onde eles viveram, está vendo? Tem nada a ver. Tem nada a ver. É o solo que muda a cor das pessoas. Porque a comida que eles comem está vindo de um solo mais escuro, ou mais claro, ou mais amarelo, ou mais vermelho. E a comida carrega essas propriedades e quando você ingere, nós somos barro. Olha só, irmão. Do pó nós viemos do barro. Se a terra é vermelha, nosso barro vai ser vermelho. Se a terra é negra, escura, o nosso barro vai ser escuro. Que coisa, né, irmão? Esse profeta de Deus, simples, coisa mais simples do mundo. Não, mas alguém já... Não, porque é uma questão de superioridade. Olha, esses aí que tem uma cor marrom, aí, uma cor amarela, é maldição. Isso é maldição. Vamos lá, então. Vamos mais um pouquinho. Só porque a pele de um é negra e a do outro é marrom, e do outro amarela e do outro branca, não tem nada a ver. A Bíblia diz que de um sangue Deus fez todos os homens. E isso é exatamente certo. Os lugares onde vivemos mudam nossas cores. Não tem nada a ver com isso. Deus fez de um homem todas as nações, um sangue, todas as nações, do mesmo. Interessante, não é? Que interessante, meus amados. Há diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de raças. E cada um tem qualidades e cada um tem defeitos graves. Muitas vezes graves defeitos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Paulo, ele mandou Tito ir para Creta, não é? Ele mandou Tito ir para Creta. Só para tirar a dúvida aqui, onde é? Creta. Onde é que fica Creta? Onde é que ficava Creta? Se eu não me engano, é na Grécia, não é? Vamos ver se eu estou correto. Vamos checar. Creta. Para não falar aquilo que nós... Exatamente. Creta, na Grécia. Então ele mandou Tito para lá. Os gentios, uma nação gentia. Lá nos dias lá da igreja primitiva. E aí, ele diz o seguinte, olha, Tito, lá no versículo 5 do capítulo 1 de Tito. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aí vamos pular um pouquinho aqui. O que tinha lá em Creta? Isso aqui é demais. O que tinha lá em Creta? Olha a cultura desse povo. Olha como que era a vida desse povo. Vamos dar uma olhada. Paulo não economizava palavras não, viu? Para falar o que era. Vamos lá então. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, isso era um terreno fértil para essas coisas se desenvolverem. Por quê? Porque a cultura local, o tipo daquela gente, como que era? Dá uma olhada. Um deles, seu próprio profeta, um dos filósofos, os cretenses, disse assim, ó, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, comilões preguiçosos. E o que Paulo disse? Este testemunho é verdadeiro. Meu Deus, irmão Paulo, você disse que são mentirosos esse povo? É. Os cretenses lá daquela cidade, não é? Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Paulo está dizendo, e é verdade mesmo. Portanto, Tito, meu filho, repreende esse povo aí severamente, para que sejam sãos na fé. Olha que interessante. Então veja, irmão, as culturas locais, as maneiras que as pessoas são, Deus tem que agir diferente com cada um deles, por causa dos costumes locais. E ele disse, ó, um próprio profeta deles falou que são os bichos, umas bestas ruins, não é? Que na nossa linguagem popular seriam os bichos ruins, né? As bestas ruins, os bichos ruins, mentirosos. Mas Paulo pode chamar as pessoas de mentiroso? Pode, Paulo te chamou. É um bando de povo mentiroso. Então, quando o evangelho estava tentando começar lá, nesse tipo de terreno, era um caos.
Então ele pegou, não, eu já tenho a ferramenta certa, vou mandar Tito para lá. Tito devia ter uma personalidade bem forte, não é? Diferente de Timóteo. Tito deveria ter uma personalidade bem forte para chegar lá para falar, ó, Paulo, Tito, seguinte, não tenha medo não, pode chegar aí severamente, fala com esse povo. São preguiçosos mesmo, um bando de preguiçosos, não gosta de trabalhar, é gente que não levanta da cadeira para fazer nada. Não é? E eu acho que esses cretenses estão no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né? Porque eu já vi alguns cretenses por aí, né? Esse é Paulo. Vamos lá então. Tem mais coisas aqui. Ele fala, por exemplo, dos muçulmanos, que nós já falamos, mas vale a pena repetir. Ele estava falando dos muçulmanos, falou, foi interpretado para suas tribos, ele falando quando ele esteve lá, para dezenas de milhares de muçulmanos. Então, eles são meio que supostamente difíceis, vieram dos medo-persas que não mudam nem alteram. Então, eu me encontrei com um missionário, ele disse, pense só, irmão Brana, já estou aqui há 30 anos e consegui uma joia preciosa. E eu disse, mas que joia? Do que o senhor está falando? Eu ganhei um muçulmano para o cristianismo. É realmente algo especial ganhar um muçulmano para o cristianismo. Você está vendo, meus amados? Você está vendo? E realmente, ele está falando que, ele estava citando o que diz em Daniel capítulo 6, diz assim, quando o rei falou, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Esses são os muçulmanos. Eles não mudam a cultura deles. Não vai mudar, é a cultura deles, é o jeito deles. Eles não mudam, não revogam. O profeta disse assim, são eles. É difícil por causa disso, que eles não vão mudar. Então, nós temos vários exemplos dos quais poderíamos falar aqui. Mas vamos lá. Olha, ele fala aqui, por exemplo, ó, já pararam para pensar na religião muçulmana? Na sepultura de Maomé tem havido um cavalo selado por 2000 anos. A cada 4 horas, a guarda muda e outro cavalo branco é trazido. E eles fazem isso reverentemente, com a crença constante que Maomé ressuscitará algum dia e cavalgará pelo mundo todo. Eles creem nisso e já pararam para pensar o porquê de um cavalo branco? Sabiam que a Escritura diz que Jesus virá cavalgando num cavalo branco e com suas vestes salpicadas de sangue, e seu nome é chamado de a Palavra de Deus? É o Senhor Jesus que virá, cavalgando nos céus com os exércitos detrás dele, cavalgando num cavalo branco. Estão vendo esta religião pervertida? Que inverteram e colocaram Maomé assentado num cavalo branco? Mas Jesus está vindo nos céus e Maomé é terreno. Então Satanás trabalha com a coisa da terra, enquanto Deus trabalha com os céus. Veja, esse povo, eles são teimosos, eles não mudam, eles querem que vê esse determinado fulano. Tem que, ó, se Deus quer falar com eles, vai ter que vir o Maomé e vai ter que vir num cavalo branco. Tá bom, tem problema. Tá, me lembra um pouquinho a história dos ninivitas, já falamos sobre isso, né? Queria o Deus peixe, tá bom? Eu mando o Deus peixe para vocês. Depois você vai ver descobrir que não tem nada de Deus peixe, né? Mas tudo bem.